Olá, você que está acompanhando aqui o nosso canal, o canal da Convenção Batista do Planalto Central. Este é o programa A Voz Batista do Planalto Central, a voz que tem como finalidade divulgar a atuação de todo o trabalho que é realizado pela nossa convenção aqui no Planalto Central. A convenção essa que ocupa não apenas a extensão do Distrito Federal, mas também parte de Minas Gerais, a parte de Goiás também, fazendo com que toda a obra que é realizada pelos batistas aqui nesta região seja um trabalho que atravessa fronteiras, né, e que por isso encontra várias peculiaridades. E aqui em nosso programa, nossa intenção é sempre trazer aquilo que está acontecendo, aquilo que desejamos realizar, clamores, expectativas, né? E então você é convidado a participar conosco nesses próximos momentos. Hoje nós temos a alegria em receber a irmã Lisânia Jorge, que é da Igreja Memorial Batista, aqui de Brasília, realiza um trabalho muito significativo na área de missões, né? De missões e evangelismo, uma área muito importante na realidade da igreja local e também na expansão do evangelho em nossa região. Também contamos com a presença do pastor Cláudio Araújo, que é o coordenador de missões da nossa Convenção Batista do Planalto Central. Conosco, né, atrás das câmeras, pastor Juliano, nosso coordenador de comunicação, e a nossa Duda, que integra também o corpo da nossa coordenação de comunicação. Marisânia, que bom tê-la aqui conosco. Prazer, tudo bem. Muito bem, pastor Cláudio, da mesma maneira, é muito bom tê-lo conosco aqui, o irmão que integra a nossa equipe, né? E justamente hoje o nosso propósito é conversar um pouco a respeito de um tema que é muito falado, especialmente nos últimos momentos, nos últimos tempos. Nós temos assim ouvido muito falar no tema revitalização de igrejas, né? Diante de um quadro em que nós temos visto assim muitas igrejas declinando, algumas igrejas inclusive, né, mais robustas, né, no passado, melhor estruturadas no passado, mas que de uns tempos para cá tenha ocorrido assim um declínio de algumas igrejas. Têm realmente lutado muito, algumas inclusive quase fechando as suas portas, e temos visto, né, casos que não são raros até de igrejas fechando, né? É um tema, portanto, que tem sido muito falado. Mas é interessante que falar do tema não resolve o problema, né? Então, temos ouvido muito falar do assunto, mas não temos visto assim tantas ações nessa direção. Nossa convenção trabalha hoje, né, no seu programa de revitalização e atualização de igreja. Temos recebido a cooperação, né, de uma forma assim, muito intensa, da nossa irmã Lisânia, pela sua experiência e pelo trabalho que ela tem realizado. Mas, Lisânia, como é que a irmã tem visto, né, essa necessidade da revitalização de igrejas? A irmã que acompanhou, né, o trabalho, tem acompanhado o trabalho das congregações, por exemplo, da Memorial Batista e, consequentemente, outras experiências. Como a irmã tem visto esse momento em que nós estamos vivendo? Que não é um momento, não que tenha deixado de ser, mas o momento hoje não é apenas de plantação, mas de revitalização das igrejas já existentes. Eu acho que esse é um movimento fundamental, porque o que acontece? A gente pensa muito na plantação em si de uma igreja, né? E a gente sabe bem como se faz esse caminho. No entanto, no curso dessa formação, dessa independência dessa igreja, às vezes as coisas não caminham tão bem, ou então, às vezes, o desvincular da igreja-mãe não é bem feito, algo acontece no curso do processo, ou até mesmo após o início do pastoreio, né, como uma igreja independente, e as coisas não andam muito bem, acaba que aquela que era para ser uma igreja muito bem sucedida e relevante na comunidade, ela não é. E com o decorrer do tempo, acaba que esse trabalho ele vai minando, acaba que às vezes chega na pior dos planos, na pior das hipóteses, que é quando você tem que pegar a chave da porta dessa igreja. É muito triste, né, esse momento. Né? Então, o que acontece? A ideia da revitalização, a gente já pode acontecer quando você já está nessa finalidade, no fim do processo, que é a pior dos mundos. Ou então você pode acompanhar essa igreja para evitar que chegue nesse momento, né? Então, por exemplo, já trabalhando aqui, voltando os nossos olhos para as parcerias missionárias que a convenção tem,
a ideia é a gente olhar para todas elas e ver como que está cada uma delas. Né? Como é que estão as nossas congregações? Como é que são as nossas igrejas plantadas? Elas estão precisando de quê? Elas estão precisando de algum suporte, alguma ajuda, de algum auxílio para fins de crescimento? Porque uma igreja saudável é uma igreja que cresce. É uma igreja que gera novas igrejas. Como um discípulo gera discípulo, a igreja também gera igreja. Sim, sim. E muitas vezes os pastores, assim, por estarem ali na linha de frente, as demandas diárias, eles não conseguem, por si, perceberem a necessidade de atentarem para alguns pontos ministeriais, para algo específico, porque estão tão imersos no dia a dia e até mesmo no cansaço do exercício pastoral, que não conseguem ter uma visão panorâmica, uma visão de fora do que está acontecendo. Né? Então, você pode chegar e auxiliá-lo nesse processo, olhando para ele primeiro, né? Enquanto pastor, porque a gente não esquece que a igreja ela é formada por pessoas, sim. E o trabalho é desenvolvido por pessoas, e tudo começa com o pastor, com a família pastoral. Exatamente. Né? A irmã tocou num ponto bem interessante que temos ouvido muito, né? Que a revitalização ela começa com o pastor. É isso? Então o pastor é um elemento ali essencial. Como é que a irmã tem visto esse lidar com o pastor nesse ponto? Porque é necessário também que a pessoa entenda, né, que alguma coisa não está indo bem. Né, e que, portanto, ela precisa, né, redirecionar o seu trabalho. A irmã tem visto que isso é fácil, é muito difícil, é impossível, né? Que nível, né, de dificuldades a irmã tem encontrado, né, os pastores, né, diante desse ponto de partida? O pastor é um elemento fundamental desse processo. Sim, a gente tem de um tudo, né? Então, na realidade, a gente tem a primeira coisa que a gente faz é olhar para quem está lá, para o pastor. E olhar que ele tem uma pessoa que, se a igreja está passando por um processo difícil, se ela está morrendo, minguando, o pastor tem um sentimento muito difícil dentro do seu coração. Porque dói nele também. Né? E então a gente tem que olhar para esse pastor como alguém que às vezes acha que ele falhou no momento do chamado. Então a gente tem que olhar para ele em primeiro lugar. Então tem pastores que estão mais sensíveis ao cuidado, a ser cuidado, a ser olhado. E tem pastores que não, que estão assim com a casca já endurecida pelo exercício ministerial mesmo. Porque o ministério em si, às vezes, faz com que uma casca tão dura, tão grossa, que ele não se permite ser olhado e ser cuidado. Né? E para mim, o processo de revitalização começa com o pastor. No sentido de quê? De não de ser uma inquisitora, de ser um interrogatório, não. Pastor, como você está? Como está a sua família pastoral? Como está o seu ministério? Como você está no seu chamado? Olhar para ele, né? Porque quando você olha para a pessoa, você começa a buscar mais do que apenas o ministério. Porque para que o ministério seja exitoso, a pessoa tem que estar bem, ela tem que estar saudável em todas as áreas da vida dela. Então, a primeira busca que a gente faz, o primeiro olhar que a gente tem que ter é para a pessoa. É para o servo que o Senhor colocou ali naquele momento. A irmã tocou num ponto importante, eu pergunto tanto à irmã quanto ao pastor Cláudio também. A irmã tocou em um ponto que é significativo, né? Que é a questão da organização da igreja. Não é isso? Há o plantio, né? Há o envio do pastor, do missionário. Depois de um certo tempo, a igreja é organizada. E esse é um ponto também muito sério. Como a igreja está sendo organizada. O fato da igreja, né, ter problemas na sua caminhada, tem observado, e o pastor também, que isso é uma repercussão, né, de um processo talvez não completado adequadamente? Olha, eu vejo que nós temos os dois grupos aí, vamos colocar pelo menos dois, né? Um grupo em que você organiza uma igreja cedo demais, você não dá a ela as ferramentas necessárias, né, as ferramentas que ela vai ter que usar, né? Eu diria uma liderança capacitada, vamos resumir aqui, e também condições financeiras, né? E aí outro tipo é aquele filho mimado, né? Tipo aquele garoto de 40, 50 anos que está dentro de casa e aí depois o pai resolve, não, você tem que sair daqui de dentro. Então ele fica atrofiado. E ele ficou na dependência do pai por muito tempo. E agora, como que ele vai se virar sozinho? Nós temos aqui esses dois grupos, né? Nós temos que fazer essa leitura. Por isso que a pesquisa de campo, né? Que não é muito natural nas igrejas, né? E a gente acaba fazendo um trabalho mais de improviso do que propriamente dito usando
ferramentas de pesquisas, né? Nós tributamos isso muito à questão, isso é ciência, isso não sei o quê, isso aí foge da Bíblia Sagrada, e nós transferimos, nós espiritualizamos, a bem da verdade é essa, e nós esquecemos de fazer aquilo que Paulo fazia nas suas viagens. Ele é um pouco metódico, talvez, né? Mas eu acredito que nós precisamos ser prudentes e fazer essa avaliação, e até mesmo criarmos aqui, entre aspas, porque tudo tem um processo. Nada, vamos bater o martelo e ser rígido, mas ter pelo menos um norte que vai nos ajudar. Olha, isso aqui é o mínimo que a gente precisa para organizar uma igreja e acompanhar essa igreja de fato. Ela preenche esses pré-requisitos mínimos aqui, ok, então nós vamos trabalhar para isso. E também nesse caminhar eu vejo que precisa de uma mentoria. Não é porque ela se organizou, agora larga para lá. É algo que não me cheira bem, vou usar o ditado aí popular, não me cheira bem, porque eu aprendi assim, comparando com família, você tem um filho, né, ele recém-casado, os pais nunca, pelo menos na minha geração, não sei essa geração de hoje, mas a minha geração, não que eu esteja me chamando de velho, né, mas eu escutei muito na minha família, casou, mas os pais acompanham. Nós temos até na cultura popular no Brasil, até dos padrinhos, do acompanhamento aquele casal novo, né, ali, recém-casado, não deixá-los, agora casou, agora se vira. Hoje, por isso nós temos muito divórcio aí, inclusive, nisso, e trazendo para a igreja a mesma coisa. Muitas igrejas organizam e rompem ali. Rompem. Pronto, ninguém manda mais aqui, não sei o quê. Acho que falta essa busca de uma parceria. Eu acredito que nós precisamos trabalhar muito esse nome parceria na cabeça dos pastores, e tirar esse fantasma que existe. Olha, se vier aqui vai interferir ou vai querer me tirar. É o famoso preço que nós pagamos aí pela nossa autonomia, né? Sim, da igreja local. É bom, mas pode atrapalhar também. Marisane, como é que a irmã tem visto aí as igrejas? Temos agido de uma maneira equilibrada, cuidadosa no processo de emancipação, de organização das nossas congregações em igreja? Então, eu não posso dizer no plano geral, né? Porque, afinal de contas, cada igreja sabe a sua realidade, né? Mas eu percebo claramente que é um timing. E quando você perde esse time, a coisa fica muito complexa. Em especial, quando você tem um pastor que é plantador de igreja. Isso. O pastor que é plantador de igreja, ele não consegue tocar uma igreja, porque o perfil dele é diferente. Então, quando passa o momento... E aquilo já deveria ter sido formado igreja, ele continua no trabalho ali, não é uma regra, tá? Mas no mais das vezes, ele mesmo acaba matando aquilo que ele plantou, porque ele não tem as ferramentas, ele não tem o know-how para isso. Então, eu acho que o time ele é fundamental, e a igreja mãe, ela tem que estar atenta muito a essa questão do cuidado antes, durante e depois. A gente acabou de ter emancipação de uma das nossas igrejas. Foi dia 22 de novembro, que agora virou igreja, né? Foi dia 22 de novembro, e há uns 15 dias atrás, uma semana depois da formação da igreja, eu liguei pro pastor para saber como é que tava, como é que foi a primeira semana. Sim. Aí ele, não estou acreditando que você me ligou, pensei que você fosse me abandonar. Aí eu falei, de forma nenhuma. Nós vamos caminhar por um tempo aí, porque eu quero saber como é que tá, tá tudo bem, precisando de algum aporte, de algum apoio, né? Então é isso. A igreja mãe, ela... fica muito feliz quando a gente vê um filho indo, assim, acho que quem é pai, quem é mãe, né, tem aquela questão, está feliz porque foi, mas está triste também porque foi, né, mas esse processo de cuidar, ele tem que ser constante, e observar o timing, né, e o que eu vejo, às vezes, é um parto prematuro. Sim. Porque eu quero cortar gastos, então o que eu faço? Eu começo a dar autonomia às minhas congregações. E aquilo que podia ser um trabalho muito frutífero, acaba sendo... E às vezes a questão é de gastos, né, que eu quero enxugar. Sim. Em outros momentos é a questão de empolgação, uma mera empolgação. Uma vez eu me lembro que um executivo de um campo, né, me procurou para saber o seguinte: nós estamos numa campanha, né, da nossa convenção, de organização de tantas igrejas, né, ao final de um período. Quero saber, eu sei que você tem 2 ou 3 congregações, então vamos organizar. Quando é que a gente pode organizar para poder, então, a gente caminhar na direção dessa meta, né, de X igrejas? Não me lembro mais se eram 20, 30, 40 igrejas que a convenção queria organizar naquele período. E a minha resposta foi assim: nem tão cedo.
Mas por que nem tão cedo? Porque as igrejas as congregações que nós temos não estão maduras o suficiente para serem organizadas. Mas elas vão fazer parte da nossa estatística. Não podemos trabalhar só com estatística, né? Então ali havia uma intenção de organização de qualquer maneira, desde que atendesse a uma meta, né? Atingir ali a meta, organizamos, 30, 40, 50 igrejas naquele período e atingimos a meta. Mas será que aquelas igrejas estavam realmente preparadas, né, para caminhar sozinhas? Elas tinham realmente essa condição? Será que as igrejas mães tinham esse entendimento de que ela nasceu, né, no sábado, né, lá pela terça, quarta-feira, como é que está, né? Como é que está aí o bebê, né? Como é que está aí a nova igreja? Está bem? Está funcionando bem? Como é que as pessoas estão? Então, essa visão é muito interessante. Aliás, cabe uma palavra também, uma vez que eu estive presente, e ainda que à distância, mas acompanhei o processo, né, da organização da Memorial Batista no Riacho Fundo 2, né? É um processo muito bem conduzido, muito equilibrado, um concílio, né, que foi realizado, muito, muito bom, viu, pastor Cláudio? Um concílio muito bom, muito tranquilo, né, muito seguro, né? Toda a congregação estava muito consciente, né, no momento que ela estava vivendo. A igreja mãe também procedendo de uma maneira bastante consciente também. E, não obstante, né, a Igreja Memorial Batista de Brasília, né, ser uma igreja numericamente expressiva, né, a filha foi organizada com 122 membros. Né, 122 membros. E esse é um outro ponto que eu gostaria de enfatizar. São 122 membros. Tudo bem que a Memorial tem uma membresia significativa, mas uma coisa que nós temos observado é uma certa preocupação em algumas igrejas, em alguns líderes, né, em liberar, digamos assim, membros para a formação de outras igrejas, com o discurso assim: nós vamos perder membros, né? Grifando aí o perder, né? Uma preocupação muito grande em manter, né, pessoas, né, porque acho que se organizar uma igreja, a igreja mãe está perdendo membros, né? E a Igreja Memorial perdeu, nessa visão, é claro, perdeu 122 membros. Como a irmã vê isso? É uma perda? É um investimento para o reino? Pastor Cláudio também. É uma pergunta para o irmão também, como pastor, né? Aqui nós temos a líder e membro da igreja. Temos o pastor, porque muitas vezes o pastor que tem esse discurso, né? Nós vamos perder, né? Vão tantas famílias e tal. Na concepção dos irmãos, né, isso é uma perda de força, de potencial, de recursos financeiros, muitas vezes. Como os irmãos analisam essa visão que tem sido muito comum? Vamos manter aqui uma congregação, ou grupos, pequenos grupos, mas não vamos organizar a igreja, para todo mundo ficar aqui perto. Como os irmãos têm visto esse comportamento, né, atual? Então, o que acontece? Existem algumas vertentes, né, pastor? Tem. Quando a igreja tem uma ideia de não trabalhar com campos, aí depende da visão que a igreja vai ter, né? A gente, na Memorial, e eu creio que grande parte das igrejas batistas, elas trabalham com a ideia de congregação, frente missionária, depois de um tempo ela vem numa congregação, e então ela se torna igreja. E nesse processo, quando você torna uma igreja, naturalmente os membros que congregam lá passam a ser membros daquela novel igreja. E isso não é uma perda, isso é um crescimento, porque é uma igreja sendo formada, né? A mãe, quando ela gesta, ela dá à luz, ela não se perdeu. Ela está gerando uma outra vida que vai refletir dela e vai continuar. Né? Então não há uma perda, há um crescimento, porque o reino se beneficia, porque nós estamos em um lugar e a gente gerou uma filha que está numa outra localidade e vai ser influente naquela localidade. Sim, vão dons, vão talentos, vão recursos, mas o dono da obra é o Senhor e nós não perdemos nada, nós ganhamos, porque a igreja, ela é feita para crescer, para dar igreja e assim expandir o reino. Então a visão do meu pequeno mundo, de eu reter tudo aqui, é uma visão muito complexa, porque é aquela visão da mãe que cria o seu filho para ficar debaixo das suas asas. E essa criança, ela não se desenvolve, ela não gera habilidades.
E aí, então, de repente, essa mãe, não é o caso da igreja, a princípio, né, de grandes igrejas, essa mãe falece, como é que fica esse filho? Ele não vai saber se virar nesse mundo. Sim. E nós não fomos criados, a igreja do Senhor Jesus não foi criada para isso. Quando Jesus criou a igreja, foi para propósito de crescimento. Então, você perder 122 membros é você ganhar Riacho Fundo, quiçá outros locais do mundo, por conta de uma outra igreja que é a nossa, né, que foi nossa filha. Então, não há uma perda. Momento algum, a gente viu isso como perda, muito pelo contrário. A gente teve uma assembleia semana passada, onde houve essa transferência de membresia. Então, eles estão agora no processo de questões administrativas. E para a gente é uma alegria ver esse movimento. É muito bom você ver um filho indo feliz, entendendo que esse é o momento. Tanto que o processo foi muito interessante, porque nós chegamos, fizemos o diagnóstico das nossas congregações, a gente tinha percebido que estava na hora de dar autonomia para essa. E aí eu fui conversar com o pastor na época, né? Então eu conheci todos eles, então eu fui conversando com cada um e nós entendemos e fomos conversar. E foi muito engraçado que quando eu fui conversar com ele, ele ficou assim: eu acho que não é o tempo. E assim, ele começou muito feliz e tal, porque eu sou muito alegre e tal. E de repente ele murchou assim na cadeira, foi muito engraçado. Ele, acho que não é o tempo. Eu falei: pastor, então vamos fazer o seguinte, vamos orar. O Senhor vai nos dar a resposta se é o tempo ou não. E aí nós fomos caminhando com o processo. E aí ele viu que era o tempo. O Senhor falou com ele como estava falando conosco, porque as coisas foram acontecendo de uma forma assim, Deus conduzindo todas as coisas, né? Aí você pode ver a alegria dele. Ele estava assim, muito feliz. Foi um culto assim, muito feliz, né? Muito alegre. Foi. E o Senhor vai conduzindo todas as coisas. Então a gente também tem que entender, enquanto igreja mãe, quando não é o tempo. Às vezes a gente precisa retroceder e ter essa humildade de retroceder. Né? Observar como a coisa está caminhando, dar um suporte, dar condições dessa filha, ela sair com condições de andar com as pernas dela, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que estar olhando para a igreja, a gente tem que olhar o timing da igreja para que a gente possa ajudar a igreja nesse processo e não a perda. Quando uma igreja gera uma igreja, ela está frutificando. É verdade. E aí, pastor Cláudio? Perdemos ou ganhamos? Olha, eu acredito que na cabeça de um pastor, a princípio, é isso aí que acontece. Ele pensa isso, mas acredito que se nós tivermos consolidado em nós, pastores, que a gente chama de DNA, usamos muito esse termo, né? A ideia de uma igreja mãe, eu vejo que nós estamos mais próximos, né, da Bíblia, porque essa é uma visão orgânica. E essa visão de polo, ela é uma visão mais empresarial, eu posso dizer, de filiais, né? E isso é um tanto perigoso porque nós não sabemos o que vem amanhã, né? Então nós precisamos reelaborar no coração dos pastores, e aí entra a questão da formação, tudo isso. Eu tenho bem assentado no meu coração essa ideia de que a igreja ela precisa, né, nascer, crescer e, enfim, se multiplicar, reproduzir e vai embora. E se nós ficarmos apegados, né, como diz a missionária Nauzira, na minha xicrinha aqui, o negócio não rompe. E isso tem que ser bem trabalhado, sim. Primeiro, como você colocou bem no começo, aí, bem colocado, começa no pastor. Se ele colocar a visão, não, é que é a minha eterna congregação, com todo carinho e respeito a outras denominações que têm um sistema de governo, né, que é episcopal, e aí eles vão querer ter eternas congregações, que é até diferente de polos, né, e que pode ser pior até do que um polo, e acredito que nós precisamos trabalhar a igreja mãe. A igreja mãe tem que trabalhar muito bem isso, a liderança, e ter um material, a memorial, ela tem condições hoje de ter uma liderança para isso. E mesmo a igreja de médio porte pode ter também, quiçá ali, 2, 3 líderes que abraçam, preparam um material mesmo que simples, olha, precisamos seguir esses passos aqui, de que outras igrejas já seguiram. Falta também a humildade de olhar hoje, por exemplo, vamos olhar para a Memorial, vamos ver o que eles estão fazendo de bom e vamos pedir aqui a irmã Lisânia, enfim, Maem, pastor Davi, vamos pedir para que eles somem conosco, vamos aprender com eles, vamos agregar valor àquilo que nós já estamos desenvolvendo. Então, o isolamento em si é perigoso, correto? Então, né, eu fico com aquele primeiro sentimento, sim,
Porque também há esse sentimento na cabeça de uma mãe ou um pai quando um filho vai casar. É salutar, é sadio. Eu não vejo isso como negativo, eu vejo isso como positivo. Esse primeiro sentimento de perda. Por quê? Porque ali havia, sim, o coração. Estava ali sendo colocado não só dinheiro, não é uma coisa empresarial, não é uma coisa mecânica. O meu coração de pastor também estava ali. Então, essa primeira reação do pastor Davi, para mim é um ponto positivo, porque meu coração está lá também. Né? É uma filha que eu estou agora, né? que ela vai se emancipar, ou seja, vai casar com outro. Essa é a ideia, né? Porque não é casar com outro, não é que fosse casada com ele, mas ele é esse sentimento cajado, de pai. Né? Passar o cajado. É muito. Jesus quem compara essa questão de igreja com matrimônio, né? Com família. E quando nós olhamos para esse sentido orgânico, é muito importante. Então eu parabenizo o pastor Davi. Eu olho para essa atitude dele e vejo como positivo. Sim. Agora, nós não podemos ficar com aquele eterno sentimento de posse. É meu. Ó, meu filhinho não casa, minha filhinha não vai ser de outro, né? E a gente, inclusive, brincando aqui esses dias, né? Eu tenho uma menina de 16 anos, né? Tava aqui a Duda aqui brincando esses dias, o pessoal, o Adriano também, que tem uma filha, e a gente brincando com esse negócio de namoro e tal, por causa do Acabe, né? E aí teve esse negócio todo, aí a gente brincou, eu mesmo foi né? Eu falei, rapaz, eu tô com a minha cartucheira lá preparada, né? Esses camaradas vêm aqui. Mas eu tenho que trabalhar em mim essa ideia de que um dia ela vai casar. A mesma coisa, eu, enquanto pastor daquela igreja, nós temos uma igreja filha, eu quero colocar ali assim o meu coração. Vai doer, né? Aquela coisa de aquele sentimento, vai, mas isso é salutar. Agora não pode ficar por toda a vida, né? Então tem que ter esse equilíbrio aqui, né? De abrir mão, tá indo, tá doendo, mas vai ser para o reino, né? É uma perda saudável. Sim. Né? Então a gente tem que trabalhar isso em nós. Eu vejo assim. Aí, só para complementar, pastor, claro. Que eu acho que algo que facilita muito para a igreja no processo de formação é quando ela já abre uma congregação visionando se tornar igreja. Porque quando a gente abre uma congregação por motivos diversos, que não seja uma plantação de igreja, a gente se perde no curso do processo. Sim, verdade. A gente não ajuda essa congregação a se tornar igreja. Ela vai indo, entende? Não há um planejamento, não há algo estratégico, não se olha com um olhar de formação. Você simplesmente abre por uma questão social, porque surgiu uma possibilidade, ou porque o irmão mudou para determinado lugar, e ali precisa de algum lugar, e tem um espaço ali, então a gente abre algo ali, começa um PGM, a coisa vai indo. Não, quando a gente abre uma frente missionária, ou começa um trabalho com pequenos grupos multiplicadores, que é o UVS que se abre, né, começam as igrejas, a gente tem que pensar que nós estamos fazendo isso para se tornar a igreja, porque isso vai facilitar todo o processo. Essa visão orgânica, né? Exatamente. Eu gosto dessa visão orgânica de igreja, que você já planta, entendendo que aquela semente vai gerar outra semente e o negócio vai se espalhando. Eu gosto dessa visão. Se a gente planta simplesmente por uma questão... É a visão empresarial, o outro lado, né? Aquela coisa de... Não dá. Ela vai morrer. Né? Isso é algo realmente muito... É uma discussão muito interessante e necessária, né? Porque realmente... Ao longo dos anos, nós temos visto assim uma certa desidratação, né, desse entendimento. Né? A gente, ao olhar para o passado, a gente percebe que as igrejas que mais cresciam eram justamente as igrejas que mais organizavam igrejas. Né? Me lembro lá no Rio de Janeiro, pastor Valmir Claudino, lá da igreja do Parque Anchieta, né, no Rio de Janeiro, ele tinha essa prática. Né? Ele olhava uma região que estava promissora, né? Então ele chegava lá, pessoas estratégicas da igreja, né, e dizia assim, olha, preciso de vocês nessa missão, né? Eu quero que vocês vão para lá. Não, vão para lá e comecem o trabalho. E assim ele destacava famílias, né, e trabalhava, né, conscientizando essas famílias que tinham acesso mais fácil, estavam mais próximas lá, para elas iniciarem esse trabalho com o apoio da igreja. E nessa visão, várias outras igrejas foram surgindo. Com uma visão estratégica e com esse sentimento, né, de eu estou mandando vocês para lá, tenho consciência, né, do potencial de vocês, poderiam ficar na sede e, de repente, ali, poxa, vai fazer falta. Mas naquele momento ali, era necessário que aquele espaço fosse preenchido e uma nova igreja fosse aberta ali.
E ele não tinha essa visão, não, são minhas ovelhas, eu vou segurar. Não, é justamente a visão do ID, né? Chegou a hora de vocês irem e iniciarem um trabalho ali. E a igreja nunca deixou de crescer, né? Nunca deixou de avançar, nunca deixou de ter aquilo que era necessário para o seu funcionamento, para o seu avanço. Então essa é uma visão que precisa ser resgatada. A gente ouve muito falar sobre o crescimento da igreja, mas às vezes nós percebemos uma preocupação apenas com o crescimento da igreja local, né? Não considerando vazios espirituais que nós temos muitas vezes ao pleno alcance da igreja, que com pequenos esforços, né, podem ser ali alcançados e atingidos. Um outro ponto que os irmãos também colocaram é a questão das parcerias. Sim, né? sim. O que, né, neste momento, igrejas mais fortes podem fazer por igrejas que estão debilitadas, né? E às vezes, Malizano, a gente pensa muito, as pessoas pensam muito que a questão é dinheiro, né? Então, bom, a igreja maior, se ela mandar um recurso, né, mensal para a igreja que está debilitada, isso vai resolver definitivamente os nossos problemas. Mas de que adianta, né? Chegar o recurso, não ter planejamento, não ter o entendimento do que precisa ser feito, né? A identificação dos verdadeiros problemas, as causas pelas quais a igreja está estagnada, paralisada. Se o líder da igreja não tem o entendimento de que ele mesmo precisa passar por um processo de reavaliação e que muitas vezes essa reavaliação pode até chegar na conclusão seguinte: não sou mais eu a pessoa a conduzir o rebanho. A irmã, mais atrás, fez menção sobre o pastor plantador de igrejas e o pastor que lida com o pastoreio, né? Esta semana mesmo eu ouvi um pastor dizendo isso. Eu sou plantador de igrejas, estou muito atrapalhado, né, no pastoreio local. Né? Eu estou meio atrapalhado. Pois é, ele é plantador. Né, para cuidar do rebanho já é outra situação, então ele não tem muita paciência, né, já quer as coisas, é outra abordagem, né, Outra pegada. E o rebanho está assustado, né, com a maneira, né, como as coisas estão acontecendo, mas ele foi muito sensato e muito sincero. Eu sou plantador, né, eu ainda estou aprendendo a pastorear. E talvez ele nem consiga, né, fazer essa transição. Né? Enfim, cada um, né, na sua área de atuação no ministério. Então, quando se pensa, né, em revitalizar, não é apenas mandar dinheiro, não é isso, irmã? Muito pelo contrário. A meu ver, mandar dinheiro, a gente só manda se realmente for necessário. Sim, verdade. Porque, normalmente, a questão não é uma questão financeira. É uma questão de estratégia, uma questão de abordagem, uma questão de fundo ministerial. Não passa por dinheiro. Porque, na realidade, o dinheiro, a gente coloca o dinheiro como sendo o problema maior, porque é muito mais fácil que a gente olhar pra gente. A gente olhar pra nós, nos olharmos no ministério e ver, é aqui. Eu vou ter que ajustar algumas posturas? Vou ter que ajustar algumas posturas. O Senhor me mostrou que eu tenho que ajustar? O Senhor me mostrou que eu tenho que ajustar. Estou disposto a ajustar? Estou disposta a obedecer o que o Senhor me falou? O dinheiro é o que menos interessa nesse processo, porque o Senhor é o dono da obra, ele vai dar o recurso. O problema, eu não vi igreja fechar por conta de dinheiro. Eu vi igreja fechar por conta de gente, de recurso humano. Sim. Agora, por conta de dinheiro, não. Porque dinheiro, uma ajuda a outra, a gente tem a convenção aí para socorrer em algum momento emergencial. A questão maior não é financeira. A questão é um plano de trabalho, é a liderança em si, a condução ministerial. Esse é o grande X da questão. E a gente entende que, às vezes, no curso do exercício ministerial, a gente se perde. A gente às vezes tem que dar uma parada estratégica, entender o que está acontecendo, voltar, olhar, buscar do Senhor direção e seguir. Ou então, o Senhor vai dizer, não é o tempo mais aqui. E está tudo bem. Eu tive uma experiência recente que nós passamos, que foi muito interessante. Para mim é um marco, assim, me marcou muito. Por quê? Porque eu tinha visto algo em específico em determinada igreja e eu tinha entendido que tinha acabado o tempo ali, né? Dos missionários que estavam lá. E aí, então, mas não foi um entendimento de toda a liderança. E eu falei, ok, então aguardemos. E aí, mais na frente, houve essa troca. Então, as coisas hoje estão caminhando, né? Houve a troca, então um foi para um canto, outro foi para outro canto. E no fim das contas, o que aconteceu? A família que saiu está muito bem.
A família que chegou está muito bem. Olha. E como é que está o reino? Muito bem. Ou seja, a gente às vezes tem o receio de mexer nessas cadeiras porque a gente acha que tá bom de estar. É aquele, sabe, mexeu no meu queijo? E às vezes é esse movimento que tem que acontecer. E é natural que a gente receie a mudança porque a gente não sabe o que vem, né? Mas a gente não pode esquecer que o dono da obra, ele é responsável pela obra. Sim. Ele sabe o que ele está fazendo. Então, se está na hora de mexer, vai. Porque você não vai estar sozinho. O Senhor está contigo. Aquele que te colocou, ele vai te direcionar para o novo dele também. E todo o reino se beneficia. E quando a gente permanece na condição de letargia, querendo, às vezes sendo birrento, de não querer ver e ouvir o que o Senhor tem nos dito, nós estamos atrapalhando o crescimento do reino. Nós não estamos mais somando. Né? E aí, quando a gente não soma, infelizmente, no mundo espiritual e quando no meio cristão, a gente não para. Eu digo sempre assim, que o cristão ele não para, ele retrocede. Ou ele está avançando, ou ele está dando ré. Ele nunca está parado. É verdade. É verdade. Pastor Cláudio, afinal, essa semana eu ouvi de um pastor aqui de Brasília, ele disse assim, olha, se nem Deus está investindo, né, nessa obra, né, ele diz assim, por que eu tenho que investir? Né? Falando sobre aquele que às vezes as pessoas têm aquela visão de dinheiro, né? Não, mas se mandar dinheiro, a obra vai. Mas se está prestando dinheiro, se nem Deus está acreditando, né, e investindo, né, por que eu vou fazer? Pastor Cláudio, é só dinheiro? De forma alguma. Eu vejo, partindo do ponto inicial, né, que falou sobre o obreiro, né, o pastor que está lá. Se ele se encontra... Obrigado, querido. Se ele se encontra ali sozinho, pronto, o obreiro já começa a entrar em declínio. A solidão do ministério. Mas se você tem ali parceiros, que a gente sabe, por exemplo, que vêm para somar com você, aí nós vamos colocar Efésios em prática, né? Alguns pastores, por exemplo, são mais evangelistas. Outros pastores são mais mestres. Vamos pegar essa mistura aqui, né? Parece uma contradição que eu estou falando, mas alguns pastores são mais, entre aspas aqui, né? São mais apóstolos, né? Gostam plantadores mesmo, né? E aí vai. Se você tem um pool de igrejas, ou pelo menos mais uma que vem somar com você, e tem um grupo de igreja que vem somar com você, gente, eu acredito que as finanças virão. As pessoas começam a olhar diferente. É a famosa cooperação batista. Nós deixamos isso de lado. Não vou dizer que 100%, não vou generalizar, mas eu acredito que viagens esporádicas também não é a solução. Né? Tipo, eu vou lá, faço uma viagem missionária para tal cidade. E tudo se resolve. Não vejo aí. Até porque todo resultado precisa ser cuidado. Né? Isso, muitas vezes você mexe, né, correto, com uma realidade ali, mas não oferece uma resposta. Cria uma expectativa falsa na comunidade que está recebendo aquela viagem missionária. Porque a própria igreja ali não tem condições de dar conta, né, dos resultados ali, das pessoas foram tocadas, então, de uma forma ou de outra. Minha opinião é, uma igreja resolve fazer uma viagem missionária para uma cidade, ela também deve se planejar e dizer assim, olha, nos próximos, quem sabe, 3 anos, nós temos aqui pelo menos um carro aqui de irmãos, de líderes, pessoas preparadas que possam ir àquela cidade pelo menos a cada 3 meses. Vão lá, dar o suporte, continuar acompanhando aquela igreja. E simplesmente foi numa viagem, e aí? Essa é outra questão, porque de certa forma investiu também. É alto o custo, né, para uma viagem dessa, mas não que seja desnecessário, mas tem que ter o pós, né, tem que ter o acompanhamento. Sim. E se você simplesmente coloca o dinheiro ali, uma organização em África, a menina ela era de uma faculdade, agora não lembro, a universidade, uma viagem dessas, e ela viu ali uma necessidade. E ela então, de uma economia que ela fez, ela investiu em um africano ali, não lembro o país agora, e essa organização hoje é mundialmente conhecida, e começou assim. Ela simplesmente investiu naquele africano, que era um irmão converso, mas disse para ele assim, daqui 1 ano você me devolve esse valor, sem juros, e nesse 1 ano eu vou estar em contato com você. E os colegas da faculdade, uma faculdade inclusive de uma base cristã, evangélica, e eles riram dela porque, enfim,
Não acreditaram naquilo. E ela fez esse processo. E durante aquele 1 ano, ela ligava para ele, ela fazia os contatos, ela estava orando por ele e disse assim, olha, daqui a 1 ano você me devolve esse valor porque eu quero investir em outro africano. Então ela criou essa expectativa de continuar. E assim, e você vai me indicar em quem eu vou investir. E isso aconteceu. E aí foi acontecendo. A organização, ela não existia uma organização. E passou a existir a partir dessa intenção, visualizando de que vamos dar continuidade. Ou seja, não foi simplesmente um dinheiro. Depois da organização já grande, chegou um bonitão, né, na fita, né, e disse assim, eu quero investir não sei quantos $1.000 nesse projeto. E nós vamos me dar conta e tal. E mandou. E aí ela disse assim, olha, você quer investir em quais pessoas? E mandou a lista para ele. Ele disse, não, eu não quero mexer com isso, só quero mandar o dinheiro. Ela devolveu o dinheiro e disse assim, salvo engano, ela devolveu. Não me lembro agora se houve depósito ou não, mas, ou seja, ela disse não para aquele dinheiro. Ela disse, não, aqui nós não queremos somente dinheiro. Nós queremos que você se envolva com a pessoa que está recebendo o dinheiro. Nós queremos que você saiba quem são essas pessoas e que as pessoas saibam quem é você que está ali participando. Não, mas eu não quero ter... o termo foi forte, né? Tipo, eu não quero perder tempo com isso, isso aí é para vocês. Ele disse, não, nós estamos aqui para intermediar. E, às vezes, nós cometemos esse erro de receber só o dinheiro. Fica uma coisa fria, sem relacionamento, e o dinheiro acaba. Né? Estamos chegando a um ponto bem interessante da nossa conversa aqui, que é justamente o nosso programa de revitalização e atualização de igrejas. Me recordo que um velho professor foi durante muito tempo meu conselheiro, né? O ministerial, né? Pastor João Falcão Sobrinho, lá no Rio de Janeiro. E o pastor Falcão, uma vez, ele contou 2 histórias interessantes, Marisane, mostrando exatamente essa questão da relação da igreja com o dinheiro, né? E ele contou, então, e eu fui avaliando, né? Porque eu conhecia aquelas realidades, mas não conhecia as histórias, né? Então eram 2 igrejas que tiveram situações, né, pontuais. Uma delas sofreu um incêndio, né, que destruiu todo o templo. A outra estava num contexto, né, de especulação imobiliária. E nos 2 casos, no caso da igreja que incendiou, uma empresa grande, né, achou aquela situação, né, delicada e tal, e ela simplesmente pagou, né, a reconstrução do templo e de uma maneira ainda mais bonita, né? Essa outra igreja que estava num contexto de especulação imobiliária, ela estava atrapalhando ali uma evolução, né? A empresa que tinha interesse ofereceu uma outra propriedade, construiria o templo que a igreja quisesse, do jeito que ela quisesse, e assim foi feito, né? E o pastor Falcão disse assim, interessante, 2 igrejas que ganharam, né, seus templos de uma maneira assim muito maior, né, muito mais ampla do que eles poderiam ter, mas elas nunca cresceram. E ele devolveu a pergunta para mim, disse, por que elas nunca cresceram, Roberto? Eu fiquei pensando, e agora, né? Você me deixou numa situação difícil, né, da resposta, né? E ele disse assim, porque os crentes não se envolveram. Foi um dinheiro que veio e fez, mas os crentes não participaram de nada. Não houve esforço, não houve envolvimento, não houve ali o clamor, a fé, não houve a necessidade, né, dos crentes serem estimulados, né, a realmente fazer algo. Receberam, né, de mão beijada, receberam ali o que muitos poderiam dizer, uma bênção, sim, mas temos que tomar cuidado também com a bênção, né, porque ela pode ser mal interpretada e mal utilizada, e foi o que aconteceu com aqueles 2 contextos. Eles, essas igrejas nunca cresceram. Sim. E nem nunca vão crescer, né, e acredito que estão na mesma situação até hoje. Belos templos, porém vazios. A nossa convenção, ela tem já vários anos, um programa de ajuda emergencial às igrejas. Isso me pareceu muito pouco, né, para a realidade das igrejas. Deus me deu a oportunidade de ser pastor de igrejas bem pequenas,
né? Eu comecei numa igreja em crise que precisava ser revitalizada. Então, quando cheguei, tinham 12 pessoas, né? Deus nos deu a bênção de deixar aquela igreja 4 anos depois com 70, quase 80 membros ali, muitos, a grande maioria por batismos, enfim. Igrejas maiores, né, também. Então, entendendo a realidade e um pouco, né, do que acontece nos variados, né, contextos de igreja. E tenho entendido que isso é muito pouco, né? Mandar o dinheiro é muito fácil, né? Te manda o dinheiro, tá bom, seja feliz, né? Vá em frente, né? Mas podemos fazer mais, e o que realmente é importante. E daí, né, surge então essa ideia, né, de trabalharmos mais diretamente com a revitalização, não apenas falar nela, mas de realmente trabalhar. E aí surge, né, justamente o contexto de parcerias, né? Uma Lisânia se aproxima, né? Nós a buscamos, né? A gente ouve. Eu acho que o movimento foi esse. Venha. A gente ouve, a gente vê falar do que está sendo feito. Dá para dar ajudar um pouco, né? E eu fiz isso não no sentido nem antiético, não, porque antes eu conversei com o pastor Davi, né? E disse ao pastor Davi, eu não vim aqui pedir dinheiro não, né, para a convenção. Eu vim pedir pessoas, né? Eu vim pedir que o irmão me ajude com pessoas, né, que possam ajudar a nossa convenção a cumprir o seu papel de uma forma mais efetiva. Né? E uma primeira necessidade é essa, são as igrejas que nós temos e que precisam ser ajudadas, mas não apenas com recurso financeiro. Né? Isso é muito pouco, até porque muitas vezes você ajuda durante um período, né? E depois daquele período estabelecido, nada mudou, não houve nenhuma mudança no quadro. Os mesmos problemas de 3 anos, de 2 anos ou de 1 ano atrás continuam os mesmos, não houve evolução. Por que não houve evolução? Porque a ajuda não foi a ajuda que realmente iria modificar o quadro. Um mero paliativo ali. Então a ideia, né, desse programa, e é programa realmente, o pastor Cláudio perguntou, é programa mesmo, não é projeto? Não, é um programa mesmo, por quê? Porque é um conjunto de ações, né, um conjunto de ações, não apenas uma pontual, mas um conjunto de ações, né, que passa, né, pelo diagnóstico, né, pelas avaliações, pelo entendimento da realidade, por pensar o que está acontecendo em redor, a igreja naquele contexto, como a própria igreja encara o contexto em que ela está. Né? Porque muitas vezes a igreja tem uma atitude de negação, né, ao próprio contexto em que ela vive. Né? Ela não quer participar, ela não quer viver, ela não quer se identificar ali com a sua própria vizinhança. Né? Então cria-se um lapso ali de relacionamento. Então, o que já foi feito, o que deu certo, o que não deu certo. Igrejas insistem muitas vezes em fazer aquilo que não dá certo ou que não tem sentido nenhum, mas sempre foi feito, né? Por que vamos deixar de fazer? Ainda que não tenha sentido nenhum. Né? O que não foi feito também? Né? Às vezes a igreja não está percebendo lacunas ali que podem ser preenchidas, né, pela atuação da igreja. Me lembro do pastor Elton Rangel, também lá no Rio de Janeiro, foi missionário muitos anos na Espanha, depois retornou, né, mas ele passou um tempo ali na zona oeste do Rio de Janeiro. E um dia o pastor Elton teve assim um entendimento seguinte, espera lá, ele foi fazer um sepultamento, né, e se me parece, se a história foi precisamente essa, bem me lembro, foi fazer um sepultamento e viu ali filas, né, de pessoas esperando vaga, né, para velar os seus mortos. E ele mediu ali a distância entre o cemitério e a igreja. Você está tão pertinho do cemitério. E o que ele fez? Ele adequou, né, a capela da igreja, o templo novo e o templo antigo, e ele ajustou, fez uma reforma ali no templo antigo, e ele passou a oferecer. Quem quiser velar o seu corpo, o corpo do seu querido, pode trazer para cá. Quanto custa? Nada, né? Mas tem uma exigência. Qual é a exigência? Eu vou pregar no culto, eu vou fazer o culto, eu vou pregar no culto. Pode ser, pode. Começou a fazer fila de gente, né, para velar o seu... Bom, de graça, é só assistir o culto, ok, as pessoas foram.
e eram cultos evangelísticos, eminentemente, ele como missionário, né? Eminentemente evangelístico. Começou a treinar a equipe dele para isso. Então, passava a semana inteira, né, a igreja com centenas, às vezes milhares de pessoas, né, se revezando ali, velando, né, os seus mortos, né, e ouvindo a palavra de Deus, o Evangelho. Pessoas das mais variadas crenças, né, conversões o dia inteiro, né, a cada culto, conversões, e dali discipulado, acompanhamento, batismo dessas pessoas. A igreja cresceu assustadoramente por uma visão. Nós estamos do lado do cemitério, uma necessidade, né? Algo que a igreja nunca tinha feito. Então, muitas vezes a igreja precisa ser ajudada a ver aquilo que ela não fez e que, se fizer, vai fazer toda a diferença. Então, irmã Lisânia, como é que está a disposição da irmã nesse sentido, né? Temos aí algumas igrejas, nosso projeto contempla, né, interesses de 1 a 3, né? Primeiramente aí os nossos missionários e algumas igrejas que nós já temos contato, na sequência outras. Como é que a irmã está vendo esse trabalho? Enfim, eu gostaria de saber as suas impressões sobre isso. Eu estou muito empolgada, eu acho que nós estamos, né? Estamos bem empolgados. Nós tivemos reuniões bem proveitosas, eu creio que o Senhor tem nos dado as estratégias, né? E eu estou bem animada com o que Deus está para fazer no nosso meio, no meio batista, no Planalto Central. Creio que estamos num novo tempo, um tempo de trabalhar de fato com a revitalização, de forma que a gente possa estar ajudando as igrejas que hoje já são parceiras, né, a se fortalecerem, crescerem, se tornarem vigorosas na sua localidade, relevantes ali e expandirem, se tornando outras igrejas, para que a gente possa avançar por outros campos e ir avançando, expandindo, né, para além da questão financeira. E uma coisa que a gente tem conversado muito, muito de perto é a questão da necessidade da parceria, né? Então, assim, houve uma necessidade, eu vejo que a convenção viu uma necessidade, aí houve uma reunião, que aí meu nome foi cogitado, veio assim, surgiu meu nome. E aí, então, houve esse contato. Mas, assim, uma coisa que é importante que seja dito, que não é a Igreja Memorial Batista por si só. A ideia é que a gente trabalhe com parceria, né? A gente está trabalhando junto enquanto Igreja do Senhor Jesus, visando o bem do reino. Né? Por acaso hoje está aqui Memorial Batista, depois pode estar outra. A questão não são títulos, né? Não é a placa da igreja. Isso é muito importante. A gente tem que começar a pensar como reino, porque se a gente não pensar assim, as coisas não vão, a gente não vai crescer. Sim, a gente caminha com parceria. As igrejas precisam de parceria. Nós temos igrejas grandes, com muito potencial, com muito conhecimento, com muita gente capacitada para ajudar as igrejas de médio e pequeno porte. Inclusive, a gente estava falando até das igrejas de médio porte, que às vezes tem mais condições de ajudar. Sim, é verdade. Do que as de grande porte, porque a questão não é o número de pessoas, mas é o envolvimento, o desejo de não apenas terceirizar, mas de se envolver, de se comprometer, né? Então, nos nossos bancos, a gente tem o pessoal necessário para fazer um rebuliço na nossa localidade, né? E rapidamente a gente ter uma nova realidade no Planalto Central. A gente precisa avançar aqui também. E de uma forma intensiva, de uma forma intencional, de uma forma real, de uma forma concreta, estratégica, né? Então, assim, eu estou empolgada porque eu tenho lido muito sobre a revitalização, porque a gente pensa muito em plantar. Só que o que aconteceu? A gente plantou, não cuidou do que plantou e agora a gente está tendo que revitalizar. E quem sabe nós vamos ter que replantar. Sim. Que é um processo mais complexo ainda. Né? Mas é real, né? Totalmente real. Sim. E a gente vai descobrir isso no curso do processo, né? Com a igreja local. Então, estou muito empolgada. Eu creio que Deus tem grandes coisas pra gente. A gente traçou alguns planos, não sei se é a hora de falar, mas a gente traçou alguns planos aí, pensamos juntos, né? Eu creio que será bom, né, pastor Cláudio? Top, estamos numa expectativa lá em cima, assim, ó. Uau, vai ser... As igrejas, né, alguns colegas aí que eu tenho compartilhado, eles estão na expectativa. Eu já disse, ó, tu tá na lista lá, rapaz, só eu quero mesmo. Eu disse, ó, que bom. Foi no jantar com os pastores, né? Isso é muito bom. A expectativa é boa. Muito bem, pastor Cláudio, irmã Lisânia, nós estamos chegando ao final da nossa conversa de hoje, não é isso? Aqui na Voz Batista do Planalto Central. Esse é um tema que vamos voltar a ele, até porque é muito importante, né, que estejamos, né,
falando e esclarecendo, mostrando que nós batistas temos assim um apreço muito grande, né, pela visão da autonomia da igreja local. Então, tudo aquilo que muitas vezes, né, vem de fora, né, uma ação, né, especialmente denominacional, muitas vezes é visto como uma ameaça, né, a este princípio, né, que é muito caro, né, para nós batistas, e nós respeitamos, enfim. Mas o objetivo não é intervir, né, na autonomia da igreja local. O objetivo não é atropelar, né, limites, né, que são cultivados e que são respeitados por todos nós. Mas o objetivo é de ajudar e ajudar mais do que temos ajudado. Eu entendo que o compromisso e a finalidade, né, da convenção é exatamente essa. Ontem estava em uma reunião e eu explicava isso. Falei, olha, a ordem dos pastores cuida dos pastores. O alvo, né, o objetivo, né, a razão de ser da ordem dos pastores é cuidar dos pastores. Saber dos seus problemas, suas dificuldades, agir, né, quando há alguma situação que envolva diretamente o pastor. A convenção, por outro lado, ela cuida das igrejas, né? E por ela ser a entidade mãe, né, ela, consequentemente, cuidando da igreja, ela vai passar necessariamente também pelo pastor, né? Ela tem o seu alcance também o pastor. Mas a finalidade, né, principal é cuidar da igreja, né? E se nós temos acompanhado igrejas, né, que vêm muitas vezes num declínio, né, sistemático, algumas já fechando as suas portas, como no último domingo, né, recentemente eu e o pastor Cláudio fomos convocados para receber as chaves, né, de uma igreja. Né? E ali nós vamos receber a chave e garantir que não vamos fechar. Né? Vamos segurar a chave, mas é para manter a porta aberta. Estamos trabalhando nesse sentido. Então, a convenção ela precisa ser vista dessa forma. Neste tempo, a convenção ela está preocupada em ajudar as igrejas. Não apenas enviando um valor, mas estando presente realmente, reunindo parceiros, né? Reunindo condições que nós não temos, mas as nossas igrejas têm. Né? São seus membros, a expertise de cada um deles, o apoio, né, de cada igreja, e muitas vezes é uma igreja até de pequeno porte, até que vai dar o apoio àquela que está numa situação de debilidade. Né? Igrejas pequenas, médias e grandes. Todas, né, podem ajudar nesse processo. Então, eu creio que esse é um tema que nós vamos estar falando mais vezes, né, para que realmente o nosso povo entenda, compreenda que não estamos numa atitude de chegarmos por cima, né, e olharmos, né, de cima para baixo, mas vocês, né, vão fazer isso. Não, mas chegarmos no mesmo nível, né, da igreja e dizer assim, entendemos o seu problema e estamos aqui para trabalhar junto, né, com você. Né, e juntos encontrarmos uma resposta, uma solução que venha glorificar o nome do Senhor. Então vamos voltar a esse tema, não é isso? Bom, pastor Cláudio, suas considerações finais? Obrigado, né? Minha gratidão aí por estar rodeado, né, de célebres, né, cabeças pensantes, né, são irmãos em Cristo e que Deus tem usado para a sua glória. Obrigado, irmã Lisânia, né, por nos permitir esse tempo juntos aqui, o pastor também. Muito obrigado, pastor Roberto, por nos oportunizar esse momento. Eu quero deixar uma palavra que nasceu aqui nesse momento, diante dessas perguntas, é que nós não devemos apenas agregar valor, mas precisamos agregar nossos valores. Não apenas enviar valor, mas agregar valores. Eu acredito que a partir daí, né, junto com eles, caminhando junto, essas igrejas serão revitalizadas de fato, né, e não apenas aquele efeito bombril, né? Aqueles eventos, né? Aí fica evento, levou. Aí é perigoso. Mas trabalhando assim, eu creio que nós teremos aí igrejas de fato consolidadas, né? Revitalizadas, mas consolidadas também nessa revitalização. Estamos juntos. Mas Amém.
Muito obrigada pelo convite, foi uma bênção. E eu reitero as suas palavras, pastor, no sentido de que é uma parceria. A ideia é nós sermos parceiros. E a parceria, ela pressupõe autonomia, né? Verdade. Por entender que você é autônomo, você é seu parceiro. Nós vamos andar juntos. Sim. Isso. Né? Então, com muito respeito, com muita responsabilidade e dentro do que você, pastor, nos permitir fazer. Né? A gente não vai poder ingerir, porque a gente entende que é uma autonomia. Correto. E aí a escolha é sua, né? Até onde a gente vai poder ir, onde a gente não vai poder ir, mas vamos trabalhar juntos, né? Claro que a gente vai conversar, sentar. Então a ideia é não precisa criar resistência, porque a gente entende que a gente está em oração e que o Senhor é o dono da obra e que Ele vai conduzir todas as coisas, né? Creio que se Deus levantou, nos está levantando nesse tempo, para esse movimento, é porque Deus tem algo a fazer aqui por meio de nós e conosco. Então, estejamos desde já sensíveis ao que Deus quer fazer. Nós temos ouvido sobre revitalização, não é à toa, não é de graça que as informações chegam para nós. Não é por acaso que nós temos ouvido isso. Algo Deus quer fazer. Então, nós sejamos com corações sensíveis e com coração disposto a obedecer o que o Senhor quer fazer conosco e por meio de nós. E eu creio que nós estamos aqui imbuídos nesse propósito de fazer cumprir a vontade do Senhor para esse tempo. E é um privilégio fazer parte do que Deus pretende fazer aqui. Já está fazendo aqui no Planalto Central. Pastor, só me permita duas observações. Uma delas é que esse projeto, né, esse programa, né, de revitalização de igreja não é apenas voltado para as igrejas que são ligadas diretamente à convenção e nem para as igrejas parceiras, né, no sentido das parcerias missionárias, mas para as igrejas do campo, né, que têm um interesse, pode nos procurar e assim nós vamos estar buscando também atender. Mas também o outro lado é voltado para as igrejas que podem ser parceiras, né? Buscar aqui o pastor Roberto falar aqui, buscar aqui a irmã Lisane, a mim, nós estamos abertos a essas parcerias, dizer, olha, nós estamos querendo somar, nós temos algo, nós temos valores a agregar aí né, para esse programa de revitalização, nós temos alguma coisa a oferecer. Amém. Nossa gratidão também, tá? E peço que a irmã leve nossa gratidão ao pastor Davi, toda a Igreja Memorial Batista de Brasília, tá certo? Nosso abraço fraterno àquela querida igreja, tá bem? E o nosso propósito é esse, nossas diretrizes fundamentais, unir o campo, fortalecer as igrejas, ganhar almas e expandir o reino. Vamos trabalhar juntos nesse processo e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar grandemente o nosso Planalto Central. Chegamos ao final do nosso programa. Deus abençoe a sua vida de uma forma toda especial e até o próximo programa.